Agora o nosso bate-papo é sobre como voltar à rotina após as férias, né? Tem gente que está de férias desde dezembro, ali bem no comecinho. As aulas na rede estadual vão começar agora, algumas da rede particular já começaram, outras vão começar na próxima semana. E como é que a gente faz para voltar a essa rotina? Uma rotina que mexe com a casa inteira. E para falar desse tema, nós convidamos a psicopedagoga Caritia Maiara, que já está ao vivo aqui comigo no estúdio, para tentar deixar dicas de como vocês podem fazer para retomar essa rotina que é cansativa, que é demora para se acostumar, mas depois que pega o ritmo, né, Caritia? Aí a gente segue o ano inteiro. Bom dia, Isso. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carla, bom dia a todos, né? É um prazer estar mais uma vez aqui, né, nesse início de ano letivo, né? Que requer uma demanda aí, mudanças de rotina, né? Vai começar tudo novamente. Ai, ai, ai. E aí nós trouxemos algumas dicas para ajudar aí os pais, né? Algumas escolas começaram mais cedo, no final de janeiro, né? As escolas públicas começaram na próxima semana seguinte, né? No dia 17, e outras na segunda-feira, enfim. E aí começa todo esse processo, né? Os pais, na verdade, já precisam estar se preparando, Carla. Pois é, muita gente diz isso, eu vou começar a acordar mais cedo, vou mudar esse horário, vamos dormir mais cedo. É uma rotina que mexe com a casa inteira, Caritia. Principalmente quando se fala de criança, né? Porque quando é adolescente, meio que algumas coisas ele já faz sozinho, mas criança... Então, a casa inteira, os pais, em relação a isso, por exemplo, começam a se preparar? E a gente sempre orienta que pelo menos uma semana antes, se for a criança mais resistente, né, começar 2 semanas antes a voltar a essa rotina, né, acordar mais cedo, não deixar a criança tão livre, dormir mais cedo, fazer todo esse processo para que no primeiro dia de aula não seja tão estressante, porque na verdade é como você disse, a família mexe com a família toda, então a família toda vai ter que se ajustar também. Então eu já oriento que quem for começar a segunda, já era para ter começado nessa semana a se adequar, organizar os horários, porque na verdade não é um momento de ansiedade só para a criança, né? Também é para os pais, principalmente aqueles papais de primeira viagem, né? Que está levando o filho pela primeira vez, ou uma criança que mudou de escola, que acaba tendo que mudar tudo, né? Então, comecem nesse processo de organização. Se for uma escola nova também, a gente sugere que leve a criança para a escola nova, para conhecer, né? Para conhecer os professores, para que o primeiro dia não seja tão... aquele drama, né, todinho. E ainda tem chororô. E ainda tem os pais também que sofrem com isso, né, de deixar a criança lá e acabam chorando. Às vezes a criança ela nem chora, mas a mãe que chora, né, a mãe fica bem ansiosa e acaba chorando, e a gente precisa passar essa segurança para os filhos, para que eles sintam-se seguros naquele ambiente, né, porque é um ambiente... Os pais também devem conversar sobre a instituição, que é uma instituição segura, que lá vai ter pessoas para ajudar, né, no processo da aprendizagem. Então, é sempre bom ir conversando. Ele vai começar segunda-feira, vamos precisar organizar a rotina. Lá vai ter uma tia, aí diz o nome da tia. Todo esse processo de conversa facilita muito, né? E a ambientação antes do início das aulas também ajuda muito, principalmente, Carla, para as crianças da inclusão, né? Verdade. As crianças que elas têm alguma deficiência, algum transtorno, a gente sempre orienta que os pais levem para conhecer mesmo, porque aí no primeiro dia elas já vão estar ambientadas, já vão saber onde é a salinha, já não é tudo de supetão, né? Eles já vão estar preparados. Então, essas orientações fazem uma diferença, às vezes parece simples, mas a gente já percebeu nas escolas que o assessor, a gente fez esse processo e a gente percebe a diferença de quando a criança chega no primeiro dia sem nada, né? E quando chega já sabendo onde já sabe o caminho, já solta a mão da mãe e já vai seguindo. Isso é muito bacana porque dá uma certa independência também para aquela criança, né? De dizer, apesar da idade ser pequena ainda, mas ele já sabe, eu já conheço, eu já vim aqui. Então isso dá uma certa segurança, que é como Caritia bem destacou, essa segurança que precisa ser dada por parte dos pais e da escola também. Porque você imagina uma criancinha de 2 anos que é acostumada a ficar em casa, de repente ela vai passar metade do dia na escola. Então deve ser estranho, deve ser confuso para aquela criança. Então,
Primeira dica aqui de Carítia pra gente é fazer essa ambientação, gente. Tira um tempinho, né, Carítia? Vai lá, conversa, explica, mostra tudo. Isso vai trazer uma segurança muito grande para a sua criança. Agora, Carítia, essa questão, acho que o que mais... Se a gente for perguntar aos pais qual é a maior dificuldade de voltar à rotina, com certeza a maioria dos pais e das mães vão responder que é a questão do sono. Para quem estuda pela manhã e pela tarde também, que tem às vezes o costume de dar aquele cochilinho ali depois do almoço. Então, vale a mesma dica, tentar acordar um pouquinho mais cedo? Até nós já colocamos, né? Então, assim, já ir acostumando a criança a voltar, porque quando a gente tá de férias, né, o nosso organismo ele fica mais preguiçoso, ele fica de mais também. relaxado, né? Então, assim, tem que voltar esse processo antes para que no primeiro dia não seja tão impactante. Então, já vai organizando os horários, já vai começando, pedindo para eles organizar a bolsa, dizer que tá bem pertinho, né? Não aquela coisa muito rígida, porque se for com muita rigidez, a criança vai já com aquele impacto, né? Então, ter esse cuidado de ir conversando, coloca para dormir mais cedinho, acorda cedo, olha, vamos começar a acordar cedo, porque na próxima semana vai começar as suas aulas e lá vai ser muito legal. Então, sempre passar essa questão da instituição também para eles, porque se eles forem, se os pais forem com essa rigidez total, eles já vão no primeiro dia, né? Bem, e aí não vão realmente muito felizes e, na verdade, esse processo de adaptação tem que ser algo mágico, tem que ser algo que encante a criança, né? Para que eles se sintam bem, se sintam motivados de ir para a escola, porque, na verdade, se eles não estiverem motivados, nada vai acontecer e vai atrapalhar lá no processo da aprendizagem. Exatamente. Carítia, essa estratégia que as escolas usam, geralmente a primeira semana é essa semana de adaptação, que na maioria das escolas é super bem preparada. É importante que as escolas realmente investam nessa primeira semana, para os novatos principalmente, mas para os que já são alunos também, para se ambientando, para ter realmente esse estímulo. É interessante esse processo. Sim, esse processo de adaptação realmente deve ser algo muito encantador, né? Para que as crianças elas vejam o ambiente institucional como algo prazeroso, né? Não como uma obrigação. Então, fica a dica aí para as escolas, né? Que vão começar a segunda, no dia 17, para que preparem esse ambiente para que elas se sintam felizes, né? Com levar pessoas diferentes, trabalhar o processo da musicalização, colocar umas bexigas, né? Ter cuidado também com alguns personagens, Carla, que às vezes a escola leva achando que a criança vai gostar e aí acaba tendo medo, isso, né? A questão de palhaço hoje, algumas crianças têm muita... É verdade. Então, ter esse cuidado com quem vai levar, por isso que... Não é de qualquer forma, né? Tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Por isso que no processo de matrícula já começa a adaptação. É quando você conhece a criança, quando conhece a família, né? A questão dos gostos, o que ela gosta, o que ela não gosta, tem que ter essa conversa. Não é como um serviço assim, muito direto, de você chegar lá, matricular e ir embora, né? Ali tem que ser uma parceria família-escola para que as coisas se estruturem realmente. Essa aprendizagem, esse processo aconteça de forma bem eficaz e que a criança se sinta super bem naquele ambiente. Porque é o ambiente que ela vai passar a maior parte do dia, né? Então, ela precisa ter essa segurança, precisa gostar de estar ali. Principalmente, você falou também, Carítia, a questão da mudança de escola. Crianças que estão numa escola devido, por exemplo, não tem mais o meu nível, ou realmente eu me mudei de bairro ou de cidade. Então, tudo isso vai influenciar. E isso também precisa estar muito bem preparado dentro dessa rotina, né? Isso, e todas essas dicas que nós já colocamos vai ajudar, né? Tanto para quem vai mudar de escola, quem está iniciando, e também para as pessoas que já estão acostumadas, porque mesmo que já estejam naquela escola, eles vão ter outros professores, a mudança de sala, chegaram colegas novatos, então vai ter toda aquela ansiedade de rever os colegas também, então tem que ter esse preparo e esse olhar para cada um. No caso dos meus pequenininhos, eram 3 professoras. Uma foi trabalhar em outro local e saiu. E eles perguntam direto pela professora, porque sente falta, acostumou. Então, é interessante que os pais trabalhem isso também, né? Dizer quais são as novidades da escola. É até uma forma de incentivo, né, para a criança aí também. E essa questão de mudança de professores, eles afetam muito, principalmente, né?
E também para as crianças que estão na inclusão, né? Porque nós tivemos até um caso de uma escola que apresentou uma professora, né, na criança no processo da ambientação, e quando chegou o primeiro dia, era outra professora. Então, a criança ela se desorganizou, né? Entendi. E a gente precisa ter muito esse cuidado de mudança de professor, sempre ir preparando que aquela professora também é capacitada, também vai ajudar o aluno, né? Porque eles acabam criando o vínculo, né? Certeza, o afeto. muito. E isso fica muito... É muito legal nesse processo, né? Que esse vínculo seja criado. Então, eles acham que no próximo ano, quando chegar lá, a mesma tia, né? Que eles acabam chamando de tia. Isso. Então, ter essa conversa sempre, de preparar e também de dizer, olha, aquela professora é muito legal, ela vai lhe ajudar, você vai aprender coisas novas. Então, o processo de conversa, ele faz uma diferença enorme, porque as crianças, elas entendem. Pois é, Carita, a gente pode pensar, ele só tem 2 aninhos, 3 aninhos, ele não vai entender. Mas a Carita está dizendo aqui, é interessante esse diálogo, porque apesar da pouca idade, eles vão compreender e isso facilita tudo para eles, né? Sim, facilita. Né? E pode até também estar mostrando as crianças que percebem que têm uma certa dificuldade nessa adaptação, de usar imagens mesmo, de mostrar a figura da nova escola, de mostrar a professora e todo dia tá lá, olha, essa aqui vai ser sua tia, né? A professora nova, e sempre vai ajudando a ela a absorver tudo isso. Exatamente. Outra coisa da rotina que precisa ser encaixada ali aos pouquinhos é a questão das tarefas também, né? Porque aquela primeira semana de adaptação passa. Então, a rotina começa novamente, né? E a criança ali muito acostumada nas férias a ficar brincando, a ir para casa de um amiguinho. Então, é interessante que os pais também retornem junto com as crianças esse hábito. Tirar aquele tempinho lá da tarefinha, porque nas primeiras semanas as tarefas até ficam meio bagunçadas. Depois eu faço. Mas aí essa rotina precisa ser seguida também, logo no comecinho também, né, Carita? Para ir acostumando. Isso, a questão da tarefa, sempre colocar um horário para que ela veja que aquele momento é importante, porque às vezes o que nós percebemos é o atraso de crianças nesse processo da aprendizagem, porque os pais às vezes realmente não têm tempo nem compromisso de ajudar, né? E acaba fazendo na hora de ir para a escola, tem que acordar mais cedo, ou faz no horário de almoço, ou faz à noite quando a criança está muito cansada. Então a gente precisa ver essas tarefinhas como algo muito importante, né? Que vai fazer a diferença na vida deles. Então, organizar um horário, estabelecer, mesmo que o pai não tenha tempo, né? Pode estar colocando a tarefa para uma outra pessoa fazer, né? No local, é sempre no mesmo local, porque um dia a gente faz numa mesa, outro dia faz numa cama, e a criança não percebe que aquilo ali é importante. Então, sempre ter um horário, criar um ambiente, né? Para que ela perceba que aquela hora dela estudar. Então, ter esse cuidado também vai ajudar aí nesse processo das tarefinhas. Exatamente. Gente, a rotina envolve tudo isso que a gente falou e muitas outras coisas. Então, é uma tarefa para os pais, né, Carita? A partir de agora, vai começar o ano letivo, ajustar horário de dormir, horário de diversão, horário de tarefa. Tudo isso é importante dentro desse processo. Agora, Carita, você falou também em relação à inclusão. Você que é uma profissional psicopedagoga que presta serviço de assessoria a várias escolas aqui no município, Carita, como é que você vê essa questão das escolas em relação à inclusão? Elas têm se interessado mais? Você percebe que elas estão em busca realmente disso? Porque a gente sabe que a demanda é grande e que não é todo o ambiente escolar que tem condições de receber. A maioria que se interessa em receber, é duro a gente falar assim, mas é verdade. Carita, você tem percebido que as escolas têm buscado mais em relação a isso? Ou como é que está essa situação? O cenário, na verdade, ele tem mudado muito, né? Em relação à procura dos pais, né? De inserirem os filhos nas escolas regulares, que, na verdade, esse é um direito, né? Está previsto na lei esse direito. Então, a gente percebe que eles estão lá. E eu tenho percebido também que o cenário das escolas estão mudando. Eles estão procurando mais as pessoas, essa questão de formação, de orientação, como fazer, até porque os pais, eles procuram muito essa questão dos direitos e, na verdade, precisa procurar, porque enquanto a gente achar que é desse jeito, né, é dessa forma, as coisas não vão mudar e a inclusão não vai acontecer.
mas ainda há muita coisa para se fazer, né? Dentro das escolas a gente ainda precisa avançar muito, certo? Em relação à orientação, em relação a oficinas, adaptação de material, a gente ainda percebe os professores muito ansiosos, né, e cheios de dúvidas em relação à inclusão. Então, as escolas têm que buscar cada vez mais e não proporcionar esse momento de formações na semana pedagógica. É durante o ano todo, porque a inclusão ela não acontece sem a capacitação. O professor ele precisa se capacitar para trabalhar da forma correta com essas pessoas e para que eles possam evoluir também e possam ser escolarizados, porque eles estão lá para serem escolarizados. Exatamente. E essa questão da inclusão é interessante não só para a criança com deficiência ou com algum transtorno que chega naquela sala de aula, mas é uma oportunidade que os professores e a escola inteira têm que aproveitar para trabalhar essa questão da inclusão com as outras crianças. Porque a inclusão é para todos, exatamente. Né? Porque, de repente, uma turminha receber, de repente, uma criança com Down, uma criança com TEA, e aí, como é que essa turminha vai se comportar? Tem que trabalhar isso neles também. Então, eu acho que as escolas se abrindo a tudo isso é uma luz que a gente vê ali no fim do túnel em relação a essa questão da inclusão, que Carita é uma defensora aí realmente da inclusão dessas crianças, desse público que precisa realmente dessa inclusão. Então, a escola deve aproveitar disso, né, Carita, para trabalhar com toda a sala. Isso. É como eu falei, a inclusão é para todos e quando a gente fala em inclusão, não é só para as crianças com deficiência. Quando a gente proporciona uma aula mais prazerosa, uma aula mais lúdica, eu estou proporcionando o aprendizado para a turma inteira, né? Então, as escolas realmente precisam se atentar e ajudar os profissionais, porque, na verdade, quando eles recebem, eu costumo dizer que eles não têm medo de receber um aluno que tenha, mas que eles têm medo do próprio conhecimento que eles não têm, não sabem como trabalhar. Lidar, é verdade. Então, a escola realmente ela precisa evoluir cada vez mais e buscar capacitação para que esses alunos possam aprender e para que a inclusão aconteça verdadeiramente. Exatamente. E para isso, né, algumas escolas estão investindo nessa questão da assessoria. Carita, você é profissional, psicopedagoga. Você tem percebido isso também? As escolas estão investindo em profissionais como você, como outros profissionais que podem ajudar nesse processo? Sim, estão buscando cada vez mais. Inclusive, esse ano eu percebo assim, que as escolas elas estão colocando mais temas, né? Buscando realmente o profissional da psicopedagogia, que bom, né? Buscando parcerias com outros profissionais para ajudar aos funcionários da escola. E a gente fica muito feliz porque quando é levado um profissional desse, né, tá levando conhecimento, tá levando, como você diz, uma luz, né, para que eles consigam trabalhar. E aí a gente vê a inclusão caminhando. Exatamente. Com a orientação é tudo diferente, né? Porque você imagina que o professor se formou lá na faculdade, ele tem experiência de sala de aula e ele nunca teve um aluno com algum tipo de deficiência ou necessidade especial que instigasse ele a procurar uma orientação, uma especialização em relação àquilo. Então, ter um psicopedagogo e demais profissionais de outras áreas ali na escola, com certeza vai fazer a diferença, tá certo? Muitas dicas para você aqui no nosso programa de hoje, né? Boa sorte. A gente deseja um bom ano letivo para todo mundo que vai começar, para quem já começou também. E eu quero agradecer a Carita mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, trazendo essas informações, né? Ajudando a gente a entender um pouquinho desse processo. Carita, muito obrigada. Eu que agradeço, né? E se vocês quiserem saber mais um pouquinho, né? Lá no meu Instagram sempre tem algumas dicas, né? Falando de inclusão, dicas para professores, né? Então é só ir lá no Psicopedagoga Carita Maiara, começar a seguir e acompanhar aí as nossas dicas. Então, muito obrigada, Carla. Obrigada a todos. Nós que agradecemos a participação da Carita e agradecemos também a sua participação aqui no nosso Geração Saúde.